Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje vai ser muito legal, vai ser sobre parrilha argentina. Poxa, estou muito feliz aqui de falar com o mestre, aqui o Francisco Mancuso, do Rincão Escondido. Tudo bem, Francisco? Boa noite. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente faz. Muito honrado mesmo, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. Nossa, pra gente que é uma honra conhecer e falar com você, aprender um pouquinho mais sobre essa cultura, né, sobre essas técnicas, né, da parrilha argentina, assim, que é fantástico. Eu particularmente adoro, assim, e tem várias técnicas, né, muitas curiosidades que às vezes aqui os brasileiros falam, nossa, como que funciona, né, tem muita dúvida também, então vai ser muito legal a gente bater esse papo e para os ouvintes conhecerem um pouquinho mais. Então, muito legal. Ótimo, Gabriel. Manda bala, vai ser um prazer contar todos os segredos, tudo que a gente faz, tudo que a gente sabe, cara, à disposição para vocês e seus ouvintes. Que legal. E comenta um pouquinho como você começou assim na gastronomia, na parrilha, conta um pouquinho a sua história. Legal. Então, minha história, sou argentino, neto de italianos. Meus 4 avós saíram da Itália quando eram adolescentes, chegaram na Argentina lá por 1920, 1930. A Argentina, grande maioria, a metade dela é italiana, a outra metade é espanhola e 5% mistura de outras nacionalidades, né? Então, a gente tem muito arraigado a cultura, né, desses países. Então, domingos era sagrado ir na casa da nona, da avó, lá comer os raviolis feitos na hora. Então, quando eu chegava lá, 8, 10 da manhã, a avó estava amassando aí a massa dos raviolis, tá? Meu avô, sábado, ele ia casar, então chegava aí com perdizes, lebres, e isso, então ele estava fazendo o escabeche, que é uma preparação, aí um molho especial para essas carnes de casa, e eu ficava vidrado olhando, né, todo esse mundo aí, né? Então, habitualmente, sábado era em casa churrasco, domingo íamos na casa da avó a comer aqueles ravioles, né? E eu sempre ficava nesse mundo aí, né? Meu avô, me lembra até hoje que ele, na prévia da comida, vinha, né, aquele belisquete, né, que a gente chama de picada lá, né? E aí nos belisquetes vinha um pedaço de pão, um salaminho e um queijo, cara. Sim. E ele te dava para você experimentar e você tinha que comer os 3 juntos, né? E eu, naquela época, eu odiava o salaminho, eu queria o queijo, só que era uma coisa... Puta, cara, e aí na hora, não, ele te dava esporro, você tinha que comer os 3 juntos, né? Então, esse foi o primeiro contato, as primeiras lembranças que eu tenho desse mundo. Depois me lembro muito da minha mãe em casa, ela também ser uma exímia cozinheira, né? De ter aqueles livros de cozinha cheios de farinha de trigo e cheiro a bolo, sabe? Ela adorava e eu sempre ia lá e botava o dedo na preparação, tá entendendo aí? Depois de adolescente, igual que aqui, com 14, 15, 16 anos, comecei para a praia com os amigos, né? E quem cozinha não lava os pratos, né? Então eu odeio lavar. Então eu sempre o primeiro para cozinhar, a turma gostava e aí foi, né? Então esses foram os primeiros passos, andanças que eu tive. Eu sempre me lembro de ser o cara que preparava a cozinha para os amigos, o churrasco para os amigos, né? Sempre era comigo, sempre eu assumia essa bandeira, né? Depois mudei o meu rumo, enfim, eu estudei, me formei na administração de empresas, nada a ver, entrei em multinacionais de produtos de consumo e foi através de uma delas que me trouxe para o Brasil, né? Eu cheguei aqui na época como diretor comercial de uma das divisões da L'Oréal. Morei no Rio 5 anos. Perfeito. Lá tive a oportunidade de conhecer minha esposa, a gente casou. Mudei para São Paulo a convite de uma outra dessas empresas, que foi numa dessas empresas que eu conhecia meu sócio, que é sócio hoje do Rincão Escondido, que é esse empreendimento que nós temos aqui em São Paulo, no coração da Vila Madalena. A gente apresenta e vende experiências gastronômicas ligadas ao mundo da parrilla. Então, nosso propósito é justamente disseminar esse universo, cultura da parrilla. Certo? Então,
estamos por ahí. Sim. E nessa nova etapa, eu decidi de vez colocar à disposição essa vontade que eu tinha de aprender de cozinhar. Eu não sou formado em gastronomia, então quando me perguntam, me chamam de chefe, puta, pulo fora, não, cara, eu cozinho, queimo carne na grelha, esse é meu, tá? Mas nada, puta, depois de muito tempo de ter aprendido, de ter olhado, de ter mexido, eu me viro lá e a gente atende e acredito muito bem lá no nosso cantinho na Vila Madalena. Que legal, que bacana. E falando um pouco de história, Chico, conta um pouquinho sobre a história, assim, do churrasco, de parrilha, assim. Legal. Falando da história de churrasco, cara, se a gente se remonta à origem do churrasco argentino e uruguaio, ou a gente vai chamar do churrasco de las Pampas, porque o louco é que quando a gente vai para o Rio Grande do Sul, parte do oeste de Santa Catarina e do Paraná, é muito, muito similar à cultura. Os cortes, as vestimentas, as músicas, a forma de preparo, a gente tem uma cultura que tem a ver com uma região, não tem a ver com países diferentes, né? Então, se você se refere à história do churrasco em si, como se originou nesse mundo, puta, data lá de 1554, quando o primeiro espanhol desceu com uma caravera com vacas, né? As vacas não são autóctonas aqui não existiam, né? Sim. E não tinha originalmente esses animais. Esses animais são importados da Europa originalmente, né? E ele desembarcou, Dom Juan de Salazar, está nos livros de história, inclusive o engraçado é que está o despacho do Porto lá da Espanha, Sim. do cara subindo com, acho que eram 5 vacas e um touro. O cara desceu lá perto donde hoje é Porto Alegre e se enfiou para dentro, uma região próxima do que é o Paraguai, e lá começou a criar esse gado, né? E esse gado se criava solto. Sim. E ele se adaptou tão bem a essa região, ele começou a descer para o sul um pouco, né, por causa, mas se adaptou também que depois de tempo tinha milhões de cabeças de gado soltas e disseminadas por aí. Os primeiros registros que se tem de churrasco, assim, dos jesuítas, quando eles vieram por aqui a colonizar, 1700, estamos falando, onde eles começaram a retratar o dia a dia. E tem um tal de Charles Darwin, não sei se você conhece, aquele cara da teoria da evolução, um antropólogo muito famoso, que ele passou por estas pampas, por estas terras, e ele retratou a vida do gaúcho, e mandou uma carta para a irmã dele, e essa carta está, o documento, a gente pode achar ele aí no Google, onde ele falava que a melhor vida que ele tinha conhecido até o momento era do gaúcho, porque o cara saía, quando tinha fome, matava uma vaca, comia muito bem, e depois de comer se deitava na grama, embaixo de uma árvore a dormir. E que para isso ele... Cara, está o Darwin mesmo, que é o cara escrevendo isso. Então, caramba! É muito louco ver aí como foi evoluindo, mas os registros que se tem realmente são dos jesuítas, do Darwin, e depois foi evoluindo, enfim, né? Por aí, essas são as referências. Que legal, que legal. Entrando um pouco mais no churrasco, assim, na parrilha, Chico, a diferença, assim, as principais diferenças, assim, das grelhas, assim, né? Os tipos de grelhas, né? De Uruguaia, da Argentina, se fala muito nisso, né? Assim, um pouco. Ótimo, Gabriel. Sim. A principal diferença, e a gente ensina muito isso e fala muito disso no nosso curso, tanto no online quanto no presencial, depois no final a gente conversa um pouquinho mais do curso, mas que o importante realmente, o que faz diferença em qualquer churrasco, em qualquer assado, ou carne assada, proteína assada, é essa fonte de calor, são as brasas, né? O que a gente utiliza para cozinhar. A principal diferença entre Uruguai, Argentina e o Brasil, essa matéria-prima, né? Na Argentina e no Uruguai se utiliza uma madeira chamada de espinilho, coronilha, se utiliza quebracho, que são madeiras muito duras, são madeiras que elas dão pouca chama, mas a brasa que ela forma dá muito, muito calor por muito tempo, tá? Se a gente pensa um pouquinho aqui no Brasil, sobretudo no sudeste, onde a gente está, quando vamos para Campos de Jordão, esses locais um pouco mais frios, geralmente tem uma lareirinha, né? E tem um pouquinho de eucalipto, que é essa típica madeira que se utiliza aqui, e nó de pinho. Aquele nó de pinho, quando eu coloco dentro da grelha, da lareira, no outro dia, quando eu acordo, ela ainda está quentinha. Por quê? Porque lhe dá muita caloria e demora muito tempo, né? Então, as características das lenhas que se utilizam na Argentina e Uruguai são similares
as de nó de pinho, tá? Ah, entendi. Só que o nó de pinho aqui dá muito cheiro e gosto muito forte, então por isso não se utiliza. O que utilizamos aqui no Brasil é eucalipto. E o eucalipto tem a característica de dar uma chama muito, muito alta, mas quando ele consome, essa brasa perde muito rápido a temperatura. Então você precisa colocar ou muita quantidade ou achar um jeito de aproveitar ao máximo essa caloria. Então, o que se faz? A churrasqueira típica brasileira, ela é um buraco revestida em tijolo refratário para aproveitar ao máximo essas calorias que essa brasa de eucalipto oferece. Tá? Quando vamos para uma parrilla argentina e uruguaia, ela é aberta embaixo, ela tem uma caixa de fogo ao lado ou no meio dela. Por quê? Se eu utilizo essa madeira, esse nó de pinho, entre aspas, que não é nó de pinho, mas chamado de coronilha, em uma churrasqueira brasileira, a picanha a gente vai ter que colocar lá a 2 metros de distância, porque é tanto o calor que essa brasa dá que ela vai queimar. Tá? Então, a principal diferença de Argentina, Uruguai e Brasil é essa lenha que se utiliza, que nos força a ter formatos diferentes de churrasqueira ou parrilla. Legal? Legal. Quando vamos para Argentina e Uruguai, as diferenças são muito poucas, ¿sí? As grelhas todas elas levantam e abaixam. A uruguaia levanta e desce em ângulo, então, e a Argentina levanta e desce toda por completo, tá? Eu estou fazendo aqui, tentando mostrar com imagem, vocês não vão ver em casa para não ouvir, mas pensem em uma plataforma que sobe e desce por inteira e pensem agora em uma plataforma que só sobe e desce de um lado, né? Esses são os formatos. E o porquê desses formatos, não sei. A gente está pesquisando, pergunta, mas acho que é mais que nada costume. Alguém fez, outro gostou e aí todo mundo foi copiando, sabe? Isso, exatamente. Eu ia te perguntar, porque assim, justamente algumas parrilhas assim, eu já vi, tanto essas elevadas que nem a gente, né, que tem a manivela e tal. E a minha curiosidade que eu ia perguntar é exatamente essa, né? Essas inclinadas, né? Que tem um ângulo, né? Assim que são. Que tem um ângulo, exatamente. E sobe desse ângulo. Geralmente essa é a uruguaia, tá? Agora, quando a gente pensa na grelha em si, tem aqui no Brasil a gente acha 3 ou 4 diferentes tipos, tá? Sim. A tradicional é a grelha com buraquinho ou grelha moeda, que a gente acha tradicionalmente, é aquela que a gente utiliza na churrasqueira brasileira e tenta de encaixar lá no fundo, no tijolinho com buraquinho, né, que ela se encaixa lá e fica firme, né? Que o cara que fez o tijolo nunca passou a medida para o cara que fez a grelha, então fica para encaixar o buraquinho lá no fundo, é um desastre, fica fazendo força e no momento ela quebra e cai a picanha no meio, um desastre. Verdade. Tá? Então, a grelha moeda é a mais tradicional aqui no Brasil. E depois se conhece uma que é uma canaleta em V, que a gente chama aqui no Brasil de grelha argentina. Tá? Aqui é um ferrinho redondo, que é chamado aqui de grelha uruguaia. Tá? E aqui é o ferrinho, que na verdade ele é um ferrinho achatado, então virá, que é uma mistura entre as duas. Entre as duas. Tá? Perfeito. Quando você vai na Argentina e viaja através da Argentina, é um país muito maior do que habitualmente se tem noção, né? Sim. É um país que tem mais de 5.500 quilômetros de extensão, tá? Então, em cada região do país tem costumes e culturas diferentes de fazer asados ou churrasco. Tá? Então, é mais comum em Buenos Aires, do porteño, de ter aquela grelha em V ou grelha argentina. Mas, por exemplo, em casa nunca usei grelha em V e no Rincón a gente não usa grelha em V também. Então, não necessariamente todas as grelhas na Argentina utilizam essa grelha em V. Beleza? Certo. Cada tipo de grelha tem suas coisas positivas e suas coisas não tão boas. Tá? Então, para, por exemplo, exemplificar, essa grelha em V é pensada para carnes que tenham muita gordura. Tá? Então, essa grelha em V, o que ela faz? A gordura derrete e essa canaleta leva essa gordura para que ela não pingue nas brasas e não faça muita labareda. Né? Então, esse é o ponto positivo da grelha argentina. Ela vai evitar as labaredas lá embaixo. Tá? Quais são as coisas que não são tão boas? Se eu coloco lá no fundo da grelha uma peça de cordeiro e aqui na frente uma peça de frango, na hora que eu comer esse frango vai ser um frangueiro, né? Um frango com gosto de cordeiro. Por quê? Porque a gordura vai vir descendo lá de cima. Exatamente. Tá? É comum que essa canaleta se vê fique obstruído com um pedaço de gordura, um pedaço de carne, e essa gordura comece a borbulhar e fritar a carne que colocou em cima. Tá? Também não é tão bacana. E aqui
Eu não venho aqui a falar nenhuma verdade, Gabriel. Eu falo o que eu gosto ou não, tá? Então, não vamos tomar nada assim como verdade absoluta. Claro. E sim, vamos colocar assim como gostos particulares meus, beleza? Só para a turma que está ouvindo aí em casa, Claro. tudo que eu falo, tomem como algo que eu gosto e não como algo que estou ensinando para vocês fazerem, beleza? Quando a gente vai para a grelha redondinha, sim, ou ferrinho, a parte positiva que eu mais gosto é que ela tem maior contato da temperatura da brasa direta com a proteína, tá? A meu gosto e entender, ela cozinha melhor por isso e ela absorve, quando defumado ou utilizada a lenha, mais sabores e mais cheiros dessa defumação. Tá? Qual é o ponto positivo? O negativo, perdão. Que ela pinga muito gordura e essa gordura pode causar lavaredas e causa também a priólise. O que é isso? Essa mioglobina, esse líquido e gordura da carne que pinga nas brasas, quando ela queima, sobe a fumacinha, essa fumacinha, alguns dizem que é cancerígena. Sim? Então, entendi. essa não seria a parte tão positiva do ferrinho, beleza? Sim, sim. E depois temos aquele ferrinho chato ou aquele achatado que não muda muito entre o ferrinho, né? É basicamente similar das mesmas coisas positivas. O que tem de bom esse ferrinho achatado? Ele é muito instagramável. O que quer dizer? Que o bife ou a carne que eu colocar lá vai ficar com aquela marquinha bonitinha e vou tirar a foto para colocar no Instagram depois. Mas, puta, mais que isso, é bem parecido o ferrinho, né? Sim, sim. Essa relação, então, as grelhas, a gente no Rincón utiliza o ferrinho, tá? Por uma questão de, justamente como eu te explicava, a gente gosta muito de defumar na parrilla, então os sabores e cheiros pegam muito melhor na proteína que com uma grelha em B, tá? Mas gosto pessoal, como aí falava. E lenhas frutíferas, Chico, você também gosta? Alguma fica legal, fica bacana também? Boa! Você trouxe um assunto muito bom. Quando a gente pensa, então, como falávamos no início, em churrasqueiras uruguaias e argentinas, elas têm esse formato porque se utiliza lenha e lenhas específicas para isso. Quando vem no Brasil, a gente utiliza o eucalipto. O eucalipto, ele não é bom para defumar, ele não consegue defumar, ele vira brasa e rapidamente essa brasa apaga. Então, um churrasco, por mais que seja feito com lenha de eucalipto, ele não vai ter aquele sabor, aquele cheiro de um churrasco da mesma carne feita no Uruguai, por exemplo. Por quê? Porque a lenha que a gente utiliza é diferente, tá? Então, para tentar de trazer esses cheiros, esses sabores, na parrilla, a gente utiliza lenhas frutíferas, que são lenhas específicas que se utilizam com a finalidade de trazer sabores e cheiros para as carnes ou as proteínas que a gente está cozinhando. E falo proteínas e falo porque dá para defumar sal, dá para defumar pimenta, dá para defumar queijos, dá peixes, enfim, dá para defumar aquilo que vocês quiserem, tá? Algo que vale a pena aclarar aqui é que a defumação em parrilla é diferente de um pit smoker defumador ou defumação americana e muito diferente da defumação a frio, tá? Certo. Nesse caso, na parrilla, quem cozinha, quem aporta calor são as brasas. E as lenhas frutíferas têm a finalidade de aportar sabor e cheiro, sim? Diferente de um pit smoker, que eu vou trabalhar a uma temperatura muito controlada e quem vai fazer a cocção e vai ajudar na cocção é a própria fumaça que passará a uma certa temperatura, enfim, vai criar aquele anel de defumação. É uma técnica diferente, tá? Só para não confundir, vocês vão achar, puta, não, o gringo está falando qualquer coisa. Não, estamos falando de que quem vai cozinhar são as brasas e as lenhas ou as lascas ou madeiras de defumação vão aportar sabor e cheiro. Particularmente, a gente foi pesquisando e aprendendo, tem diferentes tipos de linhas de defumação aqui no Brasil. As mais comuns de achar são laranjeira, macieira, pecan, e depois tem pessegueira, amexa, enfim, por aí vai. Cada uma dessas lenhas tem uma potência de defumação diferente, tá? Então, tem lenhas que são mais suaves, que passam um cheiro e um sabor mais suave, para defumar carnes rosas, como suínos ou frangos, ¿sí? Que pode ser uma amexa, nectarina, são lenhas mais leves. Tem aquelas lenhas de medio porte, que é uma laranjeira ou uma macieira, que servem como coringa para defumar qualquer tipo de proteína. E depois tem aquelas que são mais fortes, que é a pecan, a nogueira, que tem um punch mais forte. Então, se eu pego, por exemplo, um peito de frango e defumo com pecan ou com nogueira, pode ser que ele fique muito pesado de tanta defumação que ele pegou. ¿Sí? Então, cada carne leva a sua lenha.
Se vocês estiverem em dúvidas de qual comprar, como defumo em casa, a macieira é coringa. Ela vai bem com todo mundo, tem uma potência média, serve para carnes vermelhas, serve para carnes rosadas. Então, ante a dúvida, vai na macieira que ela vai funcionar muito bem. E quando você fala de defumação, Chico, você coloca assim a carne, a proteína, né? E na verdade é a própria fumaça ali, né? Lógico, tem a brasa, mas a própria fumaça, aí você regula a altura, tal, vai deixando um pouquinho mais tempo para dar esse defumado às vezes, né? Legal. Vai depender do tipo de churrasqueira ou que você vai estar usando, ou que você vai utilizar para cozinhar, né? Então, por exemplo, em uma churrasqueira de buraco tradicional que a gente tem aqui no Brasil, 90 centímetros de largura por 35 ou 40 de profundidade, eu vou utilizar madeira em lascas, que são umas lasquinhas pequenas, que habitualmente a gente coloca numa caixinha de aço inox, que é uma caixinha defumadora, ou a gente molha bem elas e joga em cima da nossa cama de brasas e automaticamente elas começam a soltar essa fumaça. Nossa, Tá? perfeito. Com 15 minutos de defumação, 10 minutos de defumação é suficiente para começar a mudar os sabores. Tá? Perfeito. Se você tem uma parrilla, uma churrasqueira um pouco maior ou está cozinhando no chão, em vez de utilizar lascas, você vai utilizar, hoje está muito na moda, chamam chunks. A gente gosta dos americanismos, mas são pedaços pequenos de lenha frutífera, tá? De mais ou menos uns 15 a 20 centímetros de comprimento. E se você diretamente vai fazer fogo no chão, vai comprar a madeira a tora, que já são peças de 30 a 40 centímetros, e vai utilizar da mesma forma, tá? Tem um limite. Sim. Tem um limite, ou seja, não é que se eu vou deixar 3 horas, ela vai ficar mais defumada. A carne tem um limite que ela já satura de sabor, então não vou conseguir. É diferente de um pit, sim? De um pit defumador. É por aí. Ô Chico, sabe que seria muito legal a gente explorar assim com os ouvintes, né? Tem muita gente que tem dúvida, às vezes vai numa casa argentina assim, fica um pouco perdido com os cortes, legal. Né? Os nomes assim que são da Argentina com os nomes aqui do Brasil, né? Muito bem. Cara, primeiro um mito que se fala muito aí, a carne não é melhor ou pior, o que é diferente é a raça, tá? Então a gente tem raças, ou tinha, graças a Deus, hoje em dia melhorou muito, tá? E sem desmerecer uma por sobre a outra, sino que são diferentes, tá? Certo. Então, a gente aqui trabalhava historicamente com raças cebuínas, e na Argentina, Uruguai, se trabalham com matrizes de raças britânicas misturadas, que a gente chama de crioulas, tá? Como regra geral, beleza? Certo. Hoje em dia, está muito na moda as raças britânicas aqui no Brasil, tem um monte de excelentes criadores de raças britânicas, então a qualidade da carne melhorou por causa dessa mudança na matriz de reprodução, tá? Quais são as principais diferenças entre um animal e outro? O acúmulo de gordura e a maciez da carne, tá? Os cebuínos, eles acumulam pouca gordura, é uma carne bem vermelha, mas com pouco marmoreio. Marmoreio é algo que está muito na moda, que são as pequenas linhas de gordura entremeadas das fibras da carne, né? Então, quando você vai para uma raça britânica, é mais comum, ou é comum, que elas tenham mais acúmulo de gordura. Ponto à parte. Hoje em dia tem excelentes criadores de raças cebuínas com bom marmoreio também. Então, como eu falei no início, não tomem tudo como uma única verdade, sim como experiências. Então, sim, tem excelentes criadores de Nelores, de Brahmans aqui que conseguem ter um bom marmoreio. Mas, como regra geral, não é tão assim. Legal? Perfeito. Os dois animais têm a mesma fisionomia. Quer dizer que têm os mesmos grupos musculares. O que varia são como que esses músculos se formam. Tá? Então, por exemplo, se a gente pensa, eu vou colocar um Zulu, um japonês e um britânico. Sim? Zulu, 2 metros de altura, pele oscura, olhos mais amarelos, músculos compridos. ¿eh? De un lado un japonés, 1,70 m, amarelinho, magrinho. De un lado un inglés, vermelho, gordo, geralmente, ¿eh? Con tendencia. Os três têm formatos de músculos diferentes e os três têm acúmulo de gordura em locais diferentes e de formas diferentes, tá? Ou, se quiser ir para os cachorros, um chihuahua e um dog alemão. Puta, cara, são cachorros completamente diferentes, mas têm os mesmos músculos. O mesmo acontece com os cebuínos e os britânicos. Então, os cortes são os mesmos. Certo. E a gente corta quase que da mesma forma, tá bom? Então, tem picanha aqui, tem tapa de quadril no Uruguai e na Argentina. Tem fraldinha aqui, tem bife do vacío no Uruguai e na Argentina. Tem costela aqui, tem asado de tiras no Uruguai e na Argentina.
Tá? Tem bife ancho na Argentina e no Uruguai e tem filé de costela aqui no Brasil. Tem contrafilé no Brasil e tem bife de chorizo, bife angosto no Uruguai e na Argentina. Então, os cortes são os mesmos. O que mudam realmente são os nomes. ¿Sí? Sim. E como que eu quero utilizar, ou melhor, utilizar esse corte. Por quê? Existem cortes que, ao eu fazer um deles, eu perco vários outros. Exato. Por exemplo, Sim. se eu vou puxar uma muito famosa aí, vai, Porterhouse ou bisteca fiorentina, esse corte é um corte que está utilizando 3 grupos musculares num mesmo. Vou ter o contrafilé, a alcatra e o filé mignon. ¿Sí? Na hora que eu tiro uma bisteca fiorentina do animal, eu já não tenho mais alcatra para vender, eu já não tenho mais filé mignon para vender, porque eu tive que cortar eles. ¿Sí? Exato. Então, o açougueiro ou o frigorífico, quando vê a qualidade da carne, ele escolhe o que vai fazer com essa carcaça que tem na frente, vai escolher qual é o melhor corte que conseguir extrair dele. Se vai ser um corte para churrasco, se vai fazer um corte para o dia a dia, enfim, tá? Mas, voltando à pergunta original, as diferenças entre os cortes são os mesmos cortes, mudam os nomes, é bacana saber qual nome é qual, só para não se perder na hora de escolher, tá? Sim. Então, os principais que a gente falou agora, por exemplo, a picanha é a tapa de quadril, tá? A maminha é a colita de quadril. O contrafilé inteiro, como aqui é tratado no Brasil, na Argentina ou no Uruguai, é separado em 2, em bife de chorizo, o contrafilé com a capa de gordura em cima, e bife ancho, aquele que não tem capa de gordura, tá? E o bife angosto quer dizer fininho, e ancho quer dizer largo. E isso tem a ver com a altura que o músculo tem no lombo do animal. No início, de trás para frente, ele vem fininho e de repente começa a crescer. Tá? Quando começa a crescer, começa a ser o bife ancho ou bife largo. E no início é bife angosto ou bife fininho. Assim, daí que vem esses nomes. Tá? Aqui é conhecido o bife angosto, o bife de chorizo como contrafilé e o bife ancho como filé de costela. Tá bom? Ultimamente, está muito na moda os cortes do dianteiro para churrasco. Tá? Sim. Denver, por exemplo. Denver, Flatiron, todos esses cortes aí, que historicamente no Brasil não se utilizavam para o churrasco e eram conhecidos como, já te conto isso, mas pensando, a vaca, o boi, ele é um animal que faz força, traciona com os quartos dianteiros, com as mãos, então ele se esforça com as mãos, e só utiliza o quarto traseiro para se manter, para não cair. Tá? Então, é comum que o dianteiro do animal ele faça muito mais força. Quando faz mais força, ele fica mais fibroso. Quando fica mais fibrosa, a carne chega a ser mais dura. É por isso que, historicamente, a gente conhece os cortes do dianteiro no Brasil como cortes de segunda, e do traseiro, que ele faz menos força, como cortes de primeira. Legal? Esses cortes de segundo ou dianteiros, historicamente, se utilizavam muito pouco para churrasco, porque eram cortes com pouca gordura e muita fibra, duros. Sem gordura e duro, puta, ninguém quer botar isso na churrasqueira, né? Então, íamos para o traseiro e pegávamos a picanha e mandávamos a picanha, maminha, fraldinha, puta, estava bem, né? De bom tamanho. Com a chegada das raças britânicas, ou com a incorporação nas nossas matrizes das raças britânicas e desenvolvimento de carcaças de maior qualidade, os cortes do dianteiro começaram a ter muita mais gordura e começaram a ser mais macios. Daí que veio toda essa enxurrada de cortes americanos. A grande maioria vem da paleta e da raquete. ¿Sí? Pensar que em algum momento eu ia comer uma 100 ou que eu ia utilizar uma raquete para comer, era impensado no churrasco. Isso era carne de panela, carne de pressão, nunca iba para o churrasco, né? Então, graças a essa mudança nas raças, na criação, nas carcaças, é que hoje em dia podemos degustar esses cortes que são fantásticos. Particularmente, adoro o Flatiron Steak. É um corte muito saboroso, muito macio, com muito sabor, muita irrigação sanguínea. Quem ver esse corte por aí e que se quiser experimentar na parrilla, na grelha, na churrasqueira, não duvide. É fantástico. Fantástico. E quando você fala orro de bife, orro quer dizer o miolo, né? Então, orro de bife pode ser orro de diversas partes da carne, quer dizer o miolo, né? É isso?
Não, na verdade o ojo de bife remete ao bife ancho. Bife ancho. Tá? Ah, tá. O bife ancho, e aí tem, enfim, cada açougueiro, cada região dá nomes diferentes, tá? O ojo de bife é chamado de bife ancho, que é chamado de ribeye, que é chamado, dependendo se tem osso mais curto ou osso mais comprido, pode ser tomahawk, com um osso mais fininho, prime rib, tá? Então, estamos falando sempre do mesmo corte. Esse ojo de bife, ou esse bife ancho, ele tem dois músculos, duas partes. Um miolo redondinho e uma sobrancelha, ou ribeye cap, chamado por aí, que é essa carne mais macia que vocês vão encontrar e, a meu entender, a mais saborosa de todo o boi. Tá? Ela é chamada de sobrancelha ou de ceja, ceja é sobrancelha em espanhol, mas o miolo é mal chamado de ojo de bife. Por que eu falo isso? Quando eu tiro toda o jacaré do animal é todo o espinho do lombo, onde pega todo o contrafilé e bife ancho inteiro, ainda com osso. Tá? Quando eu pego o miolo dele, o ojo dele, o que está bem no meio, e extraio esse bife ancho. Então o bife ancho inteiro é o ojo de bife. De bife. Ah, perfeito. Mas aí, puta, tem gente que chama ojo de bife só o miolo sem a sobrancelha. Então, cada local e cada açougueiro e cada restaurante vai chamar os cortes de uma forma mais marqueteira possível para poder comercializar de uma melhor forma esses cortes, né? Enfim, mas basicamente o melhor do animal sai daí, cara. Sai daí. Vamos lá, bisteca fiorentina sai daí, tomahawk sai daí, prime rib sai daí, o bife ancho sai daí, o chouriço sai daí. Puta, a melhor parte. A bananinha sai daí também. Bananinha, né? Tá... Sim, tá famoso também. Que legal. E sabe que também é bacana, Chico, como você pudesse comentar um pouco assim, com essa parte dos miúdos, né, do boi, que na Argentina é muito forte, né? Não sei se chama achuras, né? Achuras, né? Las achuras. Sim. Para trazar un paralelo y que vocês me entendan en casa para no torcer o nariz, quando eu cheguei no Brasil eu via feijoada, eu morava no Rio, ia comer aquela feijoada raiz e eu achava pé de porco, orelha, né? Puta, no início eu torcia o nariz, mas depois comia e adorava. Tá? Exato. Da mesma forma que na cultura da feijoada se utiliza o animal por inteiro, tá? E sobre todo isso vem muito dos italianos, vem muito dos espanhóis, da charcutaria, né? Quando se sacrificava um suíno, se utilizava tudo, né? Estamos falando de épocas prévias à Primeira Guerra Mundial, crise dos anos 30, Segunda Guerra Mundial. Em todo aquele foi um momento de muita hambruna na Europa, né? E os europeus tinham pouca... Tinha um porco, cara, quando esse porco tinha filho, mano, ou matava nele, chamava todo mundo em volta da comunidade para ajudar e comer e carnear esse suíno, né? E daí saem todas as grandes receitas, né? Enfim. O mesmo acontece com o bovino, né? O bovino, a gente, na Argentina e no Uruguai, procura utilizar ao máximo todas as partes que ele consegue prover. E por causa disso, é que a gente come as achuras. Achuras principais são aquelas que quando vocês foram em Montevideo ou em Buenos Aires e sentam a comer uma parrilla, pedem uma parrillada, que é aquele bracerinho que chega na mesa com um monte de coisa que você não consegue identificar nada. Cara, a primeira grande dica, quando forem lá, não pensam nisso, é furada, cara. É furada porque tudo que isso vai lá e te vendem aí para os gringos. Então, peçam um bife e peçam uma achura se vocês quiserem experimentar. Não caigam na furada da parrillada, beleza? E quais são as principais achuras ou miúdos que vêm? Eu chimo ou molleja, que é uma glândula responsável pelo sistema imunológico do animal, que é a principal iguaria do nosso churrasco. A gente mata um animal para tirar 400, 500, 600 gramas de molleja. Então, por exemplo, Gabriel, meu amigo aqui, ele é argentino, fui comer um churrasco na casa dele. O que tem no churrasco do Gabriel? Assado de tiras ou costeira cortada em ripas, mais fininhas ou mais largas, tanto faz, mas tem que estar. Vazio ou fraudão com fraudinha. Certo. E aí, puta, é um assado, um churrasco top, tem que ter. É como ir aqui um churrasco de um amigo, vai ter picanha, não tem picanha, puta, vai falar, pô, cara, né? E você pergunta, mas tinha molleja? Tinha, puta, aí outro patamar. Por quê? Porque a molleja é tanta a demanda que se tem por tão pouco que tem de oferta que o preço é mais cara a molleja que o bife ancho. Ainda aqui no Brasil, como temos pouca
demanda dessa iguaria, ela ainda é barata comparada Sim. a um corte, que custa um terço, a metade do que custa um bife ancho, né? Um bife ancho, mas ainda dá para comer. É a principal iguaria, tá? Não pode, cara, a Não gente pode serve faltar. muito no a gente serve muito no rincão. Para as pessoas que não conhecem, a gente fala, ela parece cozida, peito de frango sem pele, né? Isso, Lembra muito. ela é abertinha assim, né? Nem A parece uma gente pode abrir ou borboletinha. não. Tá. A gente abre borboleta só para mudar um pouquinho melhor a textura. Quanto mais cozida qualquer proteína, mais dura ela fica. Então, o paladar brasileiro não estranha tanto essa textura. Mas a gente apresenta como quase um frango. O que é isso? Ah, quase um frango. Experimenta aí. Aí a galera experimenta, adora, aí a gente conta e fala, aí, tá? Essa é a principal. Sim, sim. A segunda, que sempre vem e que aí realmente eu adoro, amo, a gente apresenta, serve no rincão, tem inclusive algumas receitas nossas no Instagram, que é o chinchulín, que é o intestino delgado. Ah, tá? certo. Sabor é muito particular, textura é bem peculiar, ama ou odeia, tá? É amar ou odiar. Não tem, mas é muito, muito típico. Um chinchulín bem feito, uma delícia. No Brasil é muito pouco difundido, embora, na verdade, é bem conhecido, porém você não acha, porque não tem praticamente demanda. Não tem procura. Tem unicamente que eu conheço 1 ou 2 frigoríficos que trabalham, um frigorífico do Sul que ele comercializa, que a gente compra deles, que é o São José da Best Beef, que a gente compra chinchulín com eles. E se não é importado, mas se não, não tem, cara. A gente compra e serve. Sempre, em cada evento que a gente faz lá no Rincão, sempre serve um pouquinho, para se algum pede, sempre tem, né? Fala, caralho, nunca acho aqui. Né? Quero testar. Então, falamos da mocheca, falamos do chinchulín. O terceiro é o rim, é bem comum, aqui tem rim. Sim. Eu vejo no supermercado extra do lado de casa que eles vendem lá o rim, provavelmente para fazer de outro jeito do que a gente faz, mas para as achuras que são bem comuns. E dentro desses achuras, os primeiros pratos, ou primeiros passos do churrasco, temos a morcilla, que é algo parecido, mas não tem nada a ver no sabor ao chouriço português. E falo isso porque a gente segue as receitas espanholas e italianas de morcilla, que são diferentes das portuguesas. A portuguesa tem muito mais sangue na preparação. No caso da que a gente utiliza no Rincón, 60% dela é cebola. E a cebola assim mergulhada, tingida em sangue, mas o sabor dela é completamente diferente, não é pesado, não lembra a fígado, não lembra a miúdos de galinha, tudo pelo contrário. É muito bom, mas também tem aquele negócio de nojinho, aquele linguiça de sangue eu não quero. É bem comum que isso aconteça, então nós servimos no Rincón, tiramos ela da tripa, colocamos em cima de um pão italiano uma espécie de brusqueta, com cebola caramelizada, e a turma, quando não vê, ela é um pouco escuro, no son local, quem não conhece, depois pode entrar no site e ver as fotos lá, mas o cara parece um tapenade, sabe? Então o cara experimenta e fala, que gostoso. Você tem um altíssimo índice de conversão de pessoas que odiavam e passaram a amar a morcilla graças a isso aí. Que legal, então, que bacana. Depois tem 2 mais que aqui são pouco comuns, como é a tripa gorda, o último pedaço do sistema digestivo do animal, aí é difícil realmente. Tem a ubre, que são as tetas da vaca, que é bem comum também, e os sesos, que é o cérebro do animal, que estão presentes, mas é menos comum de você receber isso numa parrillada. Os típicos e os básicos são mocheja, o chimo, chinchulín, o intestino delgado, rim e depois a morcilla. Sí, são os principais. São os principais. A morcilla é o principal que vem aí, que vocês não podem perder, eu recomendo todos eles aí. A provar, que bacana. E lá também na Argentina tem bastante assim a parte de cordeiro, carneiro, ovelha, até tem essas confusões, né? Muito bem, muito bem. Cada região, como eu te falava no início, lembra, a gente é muito comprida, né? Sim. Então, cada região, dependendo do clima, tem animais que se adequam melhor ao clima. Então, quando eu vou para o sul, Patagônia, basicamente eu tenho alguns bovinos de muito frio, que são raças mais peludas, que tem mais, ou cordeiro, tá? O típico cordeiro patagônico. Historicamente são animais criados para lã. Então, as raças que se utilizam lá, é merino, santinês, são raças que dão lã, diferente do que acontece em raças australianas, neozelandesas, como Dorper, Port Dorset, enfim,
que são raças, são bichos mais gordos, que são criados para carne, né? O que a gente cria historicamente, a matriz que tem, é para lá. Então são animais mais magros, né? Animais mais secos. Quando subo um pouco da Patagônia e entro nas pampas, aí já vem o gado Angus, o gado britânico tradicional que a gente conhece por aí. E quando eles se mantêm todos o nordeste da Argentina, que faz divisa com o Uruguai e faz divisa com o Brasil, no oeste do Paraná e Santa Catarina, né? Então todo aí tem gado. E do outro lado da cordilheira, cara, a gente tem um pouco de cordeiro, tem cabrito, muita cabra, muito cabrito. Então cada região tem o seu animal, tá? Então os cabras e as ovelhas são bovidae, são primos das vacas, são rumiantes, tá? Certo. Então são primos distantes das vacas, mas é a mesma espécie. É como pensar em um tigre, leão, gato e uma jaguatirica, sabe? São todos felinos. No caso das vacas e as cabras são bovidae, chama essa não sei o nome em português, essa linhagem, por chamar. Alguém vai me escutar e vai me falar que sou analfabeto, eu sou mesmo assim, mas não me lembro agora o nome, mas ok? Sim. Então, bom, esses animais são primos, são rumiantes, tá? Lá atrás, as cabras e as ovelhas eram parte da mesma família. E com o decorrer, estamos falando 3, 4 milhões de anos atrás, esses animais se separaram. E a gente sabe isso porque acharam fósseis, enfim, foram se separando e foram evoluindo de formas diferentes. Tá? Para entender quem é quem, a gente tem, pelo lado das ovelhas, a ovelha que é a mãe fêmea, junto com o carneiro, que é o pai macho, os dois têm o cordeiro como filho, sim? Então, o cordeiro é o filho da ovelha e do carneiro, que ele é um cordeiro até atingir a maturidade sexual, que é quando os hormônios produzem uma quantidade excessiva de hormônios que permitem a ele poder copular até 40 vezes por dia, tá? Esses hormônios dão ou são responsáveis por aqueles sabores mais ranços, mais fortes. Tá? Sim. Então, quando eu vou escolher uma carne, se eu tiver oportunidade, e a grande dica, a gente fala muito isso no nosso curso, é tenha um açougueiro amigo, porque ele não vai te enganar, né? A grande dica é sempre comprar, e aí também, minha recomendação não é essa verdade, mas comprar carne de cordeiro e não de carneiro. Tá? Ela é muito menos melhor. forte, ela pode ser que tenha um pouquinho menos de gordura, mas vai ser uma carne muito mais saborosa. Eu não vou ter que botar geleia de hortelã para disfarçar o gosto forte que tem, beleza? Do outro lado, eu tenho a cabra, que é a mãe fêmea, o bode, que é o pai macho, e os dois têm o cabrito. Com o bode e a cabra acontece a mesma coisa. Se eu vou escolher, minha recomendação, escolham cabrito e não bode. Tá? Ah, perfeito. Tanto que é bem comum fazer cabrito ou cordeiro no fogo de chão e utilizar a ovelha, o carneiro, o bode para fazer carne na panela, onde eu vou cozinhar durante muito mais tempo. Por quê? Porque o animal, na medida que vai crescendo, ele vai ficando mais musculoso, mais fibroso, então é uma carne mais dura, muito mais forte de sabor. Então eu faço carne de panelas, ensopados, e isso tira, me ajuda na maciez e me ajuda no sabor. Beleza? Então, cabra, bode, cabrito, ovelha, carneiro, tem um cordeiro como filho. Nossa, gera muita dúvida, né, Chico? Muita, sempre pergunta, não, mas isso que é cordeiro? Não, isso é carneiro. Não, mas como carneiro? É por aí. Ô, Chico, e tem alguma dica, assim, de sobremesa, assim, na grelha que você gosta, assim, que você acha? Ótimo, boa pergunta, Gabriel. A gente, como já falei algumas vezes, tem um curso. Nosso curso tem 4 encontros. São 3 encontros presenciais no Rincón e um 4º encontro em um parceiro nosso, onde fazemos uma de Sosa. Tá? E em cada um desses 3 encontros presenciais, a gente apresenta uma sobremesa diferente. Tá? Sobremesa tradicional, tradicionalíssima, não pode faltar, panqueca com doce de leite. Mas pouca, panqueca. O que a gente faz? A gente faz a panqueca numa frigideira tradicional. Já fizemos na frigideira dentro da churrasqueira, mas dá mais trabalho, então faz uma panqueca numa panquequeira tradicional. Cara. A gente enrola no doce de leite, coloca um papel alumínio na grelha, manteiga, açúcar
coloca panqueca na grelha em cima do papel alumínio e deixa que caramelize. Então forma uma crosta de caramelo em volta. Fica uma delícia, acompanha um sorvete de nata, um sorvete de crema, de baunilha. Cara, essa é a tradicionalíssima, não pode faltar, tá? Em qualquer churrasco. Agora, como a gente ensina no curso, nós ensinamos frutas. E a fruta fica muito, muito bom na grelha. A gente faz um abacaxi com mel caramelizado, tá? Fica muito bom. Você faz uma banana com chocolate semi-amargo derretido dentro, que fica também muito bom. Dica para banana, escolher banana nanica, banana nassau ou banana pera. Nunca banana prata e muito menos banana da terra, pues são bananas que têm mais taninos, são bananas mais secas que vão ficar pegando na boca. Então, a dica é essa banana nanica, ¿sí? Para a grelha. Depois tem outra que a gente faz com pera, enfim, pêssego. Fruta na grelha fica muito bom. Arrisquem para fazer, coloquem a fruta inteira, ela vai queimar, ela vai soltar os açúcares. O grande barato de cozinhar frutas na grelha é que elas caramelizam muito, então elas ficam muito, muito adocicadas. Algo que chama muito a atenção na turma que vai nos visitar e experimenta essa batata doce. A gente faz uma batata doce grelhada, depois colocamos por cima um topping aí que é com requeijão, queijo ralado, manteiga, mas ela na grelha, com a temperatura constante das brasas, ela carameliza de um jeito, até a própria cebola feita na brasa, ela começa a soltar um caramelo nas pontas. Cara, é incrível o poder que tem as brasas de caramelizar esses açúcares. Que demais. Experimentem, façam isso em casa, cara. Que legal, Chico. Poxa, eu ficaria horas aqui falando, mas nosso tempo está um pouquinho curto. Eu queria que você divulgasse aqui para os ouvintes o Rincon. Melhor forma de... Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo espaço. É um prazer. Realmente, a gente começa a falar disso e não para mais, né? O que a gente ama, então... Fica fácil, né? Sim. A melhor forma de divulgar a gente é através de nosso Instagram, Rincón Escondido Parrilla. Nosso site é rinconescondido.com.br, também podem visitar, mas no Instagram está toda a informação lá. A gente está com vários projetos aí de divulgar receitas e divulgar a cultura da parrilla. Então, toda quinta-feira no nosso Instagram e depois passa para o nosso YouTube também. Sempre tem uma receita nova, onde a gente faz o passo a passo. É ao vivo, é gratuito, está aí à disposição para que todo mundo possa fazer. O único que a gente pede em troca é que mandem uma foto quando fazem uma receita em casa, porque a gente replica nas nossas redes sociais. E realmente é um prazer de ver a turma como que vai fazendo coisas diferentes na parrilla. A churrasqueira é um local para cozinhar e não somente um local para fazer carne. Exato. Então, a gente trabalha muito, muito esse conceito. Que super demais, felizes. Que demais. E sempre tem cursos, né? Regularmente a gente, exato, mas com fase laranja e fase amarela a gente tem capacidade de fazer sim. Nossos cursos habitualmente são para 12 pessoas, unicamente, e em restrição estamos trabalhando com 8 pessoas, então fica mais de 2 metros cada um, então é super tranquilo em relação a isso. Nossos cursos são 4 encontros, eles podem ser tanto intensivos quanto regulares. Qual é a diferença do intensivo? É que intensivo é feito quinta, sexta, sábado de manhã e sábado à tarde, e foi um curso e um formato que surgiu muito de pessoas que vêm de fora de São Paulo, que vêm para fazer nosso curso. Tem muito gaúcho fazendo nosso curso, tem muita gente do Pará fazendo nosso curso, tem muita gente do interior de São Paulo, tem muito carioca, tem gente do Brasil afora. A gente já fez 55 turmas de 12 pessoas em média cada uma delas, então a gente já formou mais de 600 churrasqueiros, tá? Ou parrilheiros, como a gente chama. Sim, sim. Além dos nossos cursos, a gente tem clínicas, que são cursos de um dia. Tá. E a gente faz um curso de costela, que ensina tudo sobre a costela feita, ensina a fazer, tudo sobre o cordeiro, onde pegamos um cordeiro patagônico, abrimos ao meio e fazemos ele inteiro. Tivemos a sorte de contar com Fábio Benedetti, que eu sei que esteve contigo aí alguns dias atrás, com uma clínica de paella. Já fizemos duas versões, e temos uma clínica de linguiça. A gente ensina a fazer autêntico chorizo, como se faz na Argentina e no Uruguai, e também em parceria com Tomás do Chimichurri Parrilla, que ele que manja tudo disso, ele vem e nos ensina, e a gente repassa para o público essas informações. Que legal. Então é isso, o Rincón Escondido está aí para disseminar essa cultura, cara. Que demais, Chico. Mas muito obrigado, viu? Queria te agradecer imensamente aí
participação, passar um pouquinho Foi aí um prazer. da sua experiência aí, conversar um pouquinho com você. Super Legal, obrigado. Gabriel. Eu que agradeço a você, agradeço a todo mundo que porventura vai ouvir. Se não entenderem o meu sotaque, perguntem depois para Gabriel, que a gente manda aí a tradução, faz um closed caption embaixo e manda Verdade, não, mas tá legendado, ótimo, tá subtítulo. falando super bem, super bem. Valeu, amigo, Grande obrigado. abraço, Chico. Até Forte mais. abraço, obrigado, viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.